Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora é tecnologia da informação e a crise do coronavírus. Comigo no estúdio está o especialista em TI, Adriano Kchev. Bem, o senhor é empresário do setor e já trabalha com isso, diga-se de passagem, há um bom tempo. Sim. Também tem formação superior nessa área. Eu gostaria que o senhor ajudasse o público de casa a entender como que o campo de tecnologia da informação, ou seja, TI, como é dito popularmente nos dias de hoje no meio empresarial, pode auxiliar empresários e as pessoas físicas a passarem por esse momento de crise com menos dificuldades, vamos colocar assim, porque o coronavírus ele não traz apenas o risco imediato de morte e os problemas de saúde. O coronavírus também causa um dano enorme à economia em qualquer lugar onde se manifeste e não vem sendo diferente no Brasil. Então, como que a área de TI pode nos ajudar nesse momento? Boa noite, Ney. Na verdade, o que vai acontecer, nós vamos passar por uma nova fase, uma nova onda que vai vir pós-Covid-19, pós-coronavírus, né? Assim como teve a internet, que foi um divisor de águas para nós na tecnologia, nós estamos enxergando que essa fase também acontecerá isso, né? Por quê? Porque a gente vinha já há muitos anos falando de transformação digital, né? Ou seja, você pegar e transformar as empresas em negócios digitais. Aconteceu que, nesse momento e nas circunstâncias que estamos passando, isso foi muitíssimo acelerado agora, né? Então, até onde você precisava ter um home office, por exemplo, né? De muitas áreas que têm essa possibilidade, esse foi um processo que as empresas vinham estudando, vinham pensando na possibilidade, e do dia para a noite ela simplesmente teve que fazer isso, senão a sua operação, o seu negócio iria parar, né? Então, temos várias situações hoje de quem está trabalhando em casa, obviamente das profissões que isso é possível, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente encara que todos os negócios e as pessoas, a sociedade, vão fazer um uso cada vez mais intensivo da tecnologia. E a grande diferenciação vai ser a qual? Que a inovação que a gente tanto falava, ela estava ainda longe da realidade, né? Porque as pessoas são basicamente usuárias de aplicativo, ou de celulares, ou de redes sociais, e passaram da noite para o dia tendo que fazer efetivamente essa transformação digital, essa inovação no seu negócio, essa inovação no seu dia a dia, né? Senão ela está correndo um forte risco, como você bem colocou, de um cenário econômico complexo, né? E é onde eu enxergo assim, basicamente 4 variáveis que a gente está tendo que lidar simultaneamente e quem conseguir se diferenciar, que é uma volatilidade muito alta, eu acho que é a primeira situação que a gente está passando. Segundo, é um momento de incerteza muito alto, seja para tecnologia ou para tudo. A gente tem uma complexidade alta em tudo que a gente está tratando no nosso dia a dia agora e uma ambiguidade, né? Então, se nós colocarmos essas 4 variáveis juntas e pensarmos em termos de tecnologia da informação, pensarmos em termos de negócios digitais e o coronavírus como a variável principal aqui, a gente vai ver que todos os setores da economia hoje foram afetados, né? Exatamente aí é que entra a minha dúvida, porque nós já vínhamos num crescente digital, nós passamos por diversas revoluções em relação à internet. Sim. Acho que, sinceramente, a principal foi a convergência de diversos mecanismos para um mesmo aparelho, algo que foi estimulado por Steve Jobs com Sim. o iPhone, e que acabou sendo copiado com muito sucesso por outras empresas, como, por exemplo, a Samsung, a LG, né, e a própria Motorola, que foi comprada por uma gigante chinesa, e também outras empresas da China, né, que fazem aparelhos celulares excelentes. E os aparelhos celulares, na realidade, são pequenos computadores, são computadores portáteis, às vezes muito mais rápidos do que o nosso computador doméstico, né? Sim. Só não tão confortáveis para serem usados em determinadas circunstâncias, como, por exemplo, a produção de um texto, né, ou então para assistir um filme, por exemplo. É melhor fazer isso em casa. Uhum. E o trabalho em loco, o trabalho ainda sem a interface digital, vinha sendo realizado em países pobres em grande escala, é o caso do Brasil.
A gente percebeu isso agora com o coronavírus, quando no começo do mês de abril nós tivemos várias pessoas indo para as lotéricas, para os bancos, efetuar os seus pagamentos, né? Porque não havia o que fazer. As pessoas precisavam passar por isso. Os aplicativos não forneciam a elas todas as respostas que elas queriam e, existe um problema grave aqui, nós não temos internet disponível para todo mundo. As operadoras de telefonia dizem que te oferecem um serviço X, mas levando em consideração uma oscilação natural na demanda por esse tipo de serviço. E agora, com todo mundo usando ao mesmo tempo, a gente percebe que a qualidade do sinal da internet piorou. Então, é possível que a gente se adapte com certa velocidade às ferramentas que a área de tecnologia da informação já oferece? Eu vejo que isso vai ser natural, né? Porque você vai tentar ao máximo manter o distanciamento, né? É o que as autoridades estão pregando, esse distanciamento social, e isso vai tender as pessoas a utilizarem o digital, né? Existem algumas situações, eu acho que a principal área que vai ser mais afetada é a saúde, né? Por motivos óbvios. Então você já começa a perceber agora a telemedicina entrando forte, que até então no Brasil não estava aprovada ainda. A gente já está com uma medida provisória em relação a isso. E a tendência é que algumas situações clínicas você consegue fazer à distância, né? Obviamente que não vai deixar de ter o pessoal, assim como na área de educação, né? A gente vai acabar quebrando alguns paradigmas e alguns modelos que a gente tinha como verdades absolutas e vai ver que ela vai poder conviver de uma forma adaptada à nossa realidade, né? O próprio ensino à distância, por exemplo, né? As escolas. Tem muita situação que você consegue fazer ela não presencial na sala de aula. Não que vai deixar de existir, mas eu digo que a gente vai poder aproveitar o momento e fazer uma evolução mais rápida do que a gente vinha discutindo, né? Talvez grandes áreas ou salas onde você fazia um estudo individual na sala de aula, né? Onde o próprio professor pegava, olha, o trabalho é individual, né? Na sala de aula. Eu acho que na sala de aula ele tem que fazer o trabalho colaborativo e em grupo, ao contrário do individual que ele vai fazer em casa, né? Então, talvez a gente comece a repensar algumas situações para se adaptar ao mundo, né? Para ter minimizar, né? Mitigar esse problema no coronavírus. Né? Esses são alguns exemplos que eu vejo que começam a ser discutidos e a trazer resultado, né? A questão do ensino à distância, nesse momento, para que as crianças não percam o ano letivo, talvez seja necessário, né? O governo do estado do Paraná já vem adotando medidas nesse sentido. A prefeitura de Ponta Grossa vai adotar o modelo de TV Escola, usando a TV educativa para tanto, mas a própria Secretaria Municipal de Educação já deixou bem claro que a TV Escola não substitui a aula presencial, ou seja, uma coisa diferente da outra. Claro. Existem sim metodologias que podem, como eu posso dizer, estimular determinadas alternativas, até pela necessidade que nós estamos vivendo, né? Mas eu tenho uma preocupação, e vocês que são da área de TI podem nos ajudar a entender isso um pouco melhor. Não é que as pessoas não queiram os pacotes de internet, é que os pacotes de internet são muito caros. O salário mínimo no Brasil é pouco mais de R$1.000. Sim. Então, é impossível pagar o que as operadoras de telefonia desejam. Não tem como. Então, o senhor acredita que o governo federal deve estimular a realização de novos pacotes por conta dessas empresas de telefonia que estão operando uma concessão do Estado, diga-se de passagem, né, para que as pessoas tenham acesso ao serviço de internet? Sim, na verdade já está sendo discutido isso, né, porque realmente vai impactar, né? De qualquer forma, hoje, o que a gente chama de backbone central da internet no Brasil, ele obviamente subiu o consumo em todos os horários de uso, né, principalmente porque as pessoas agora estão em casa e estão utilizando mais dispositivos e mais informação. Mas ela não ficou sobrecarregada a malha territorial e de uso da internet, né? De qualquer forma, para chegar lá no usuário final,
com certeza tem que ser ampliados a última milha que a gente chama de chegada à internet, né? Então aí sim a gente precisa de pacotes mais acessíveis para a população, porque não se fala em transformação digital ou negócios digitais ou cidades inteligentes sem uma infraestrutura de internet que acomode todas as operações, né? Essa é a malha aí que a gente precisaria de infraestrutura para que a tecnologia navegue e tenha resultado. Isso por conta da iniciativa privada, é claro. Sim. Uhum. Sim. Ok, senhor Adriano, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo tecnologia da informação e a crise gerada pelo coronavírus. Comigo no estúdio está o especialista em TI, Adriano Kchev, com curso superior na área, diga-se de passagem, empresário do segmento já há muitos anos. Eu gostaria que o senhor continuasse com a linha de raciocínio que vinha colocando no fim do bloco anterior sobre a infraestrutura que nós temos no Brasil para que os negócios digitais se desenvolvam. Nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, foi criada uma infovia sólida, consistente, mas nós não temos como comparar o dinheiro do governo norte-americano com o dinheiro do governo brasileiro. São realidades bem diferentes. Nós temos uma infraestrutura adequada para esse crescimento exponencial que a gente vai ter, com certeza, a partir da crise do coronavírus? Na verdade, a gente vai começar a sentir algumas dificuldades, né? Em grandes centros, nas regiões metropolitanas ou aqui em Ponta Grossa, onde a gente está na região urbana, ainda a gente tem acesso, né? Mas vamos pensar que a gente tem interior do estado, tem áreas rurais, tem algumas vilas afastadas onde não chega toda a estrutura e na velocidade que pode ser demandada. Então, vai demandar, sim, investimento, né? Por mais que, como eu já comentei, né? A estrutura central da internet nossa aqui tem condições de atender, né? Mas essa última milha na chegada na residência, no celular, no dispositivo do cidadão que é o nosso gargalo hoje, né? Nós vemos também muitos aparelhos modernos vindo de fora do Brasil para dentro do nosso país. E os serviços não estão disponíveis, os serviços que estão no aparelho, né, acessíveis, não estão disponíveis pelas operadoras de telefonia. Isso também deve ser modificado nos próximos tempos, o senhor acredita? Sim, na verdade, vamos pegar, acho que você deve estar falando do 5G, né, que é uma tecnologia que já é utilizada em outros países e aqui no Brasil ainda a gente não tem esse marco legal do 5G, que está em consulta pública, inclusive no Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicações, para definição desse modelo que deve entrar, a gente acredita, em 2021. Né? Vamos entender que o 5G é uma evolução do 4G, né? Onde, teoricamente, a gente vai ter essa abrangência, velocidade, enfim, para tudo aqui no país. Né? Tem uma coisa que me preocupa, além da infraestrutura, que é a aptidão do brasileiro com esses dispositivos. Eu coloco isso, inclusive, usando como exemplo a minha própria pessoa. Familiares meus com mais idade tinham dificuldade, inclusive, de aprender a tocar na tela. Então, eu usei uma metáfora. Olha, pense que é uma panela quente. Toque como se fosse uma panela quente, com rapidez. Porque ou deixavam o dedo na tela repousando muito tempo, ou simplesmente não tocavam na tela. Não, é preciso tocar na tela. Então a história da panela quente serviu como metáfora e gradativamente as pessoas de mais idade da minha família foram se adaptando. Mas existem alguns aplicativos que não são tão intuitivos, como diria Steve Jobs, como se imagina. Na realidade são bem complexos. O senhor acredita que vão ser disponibilizados também pequenos cursos, pequenas oficinas para que as pessoas aprendam a interagir com essa nova realidade? Ah, sim, isso com certeza. Na verdade, já, inclusive, existem cursos, né, online, mas... Alguns gratuitos até. Alguns gratuitos, inclusive, né? Eu, pessoalmente, faço muitos cursos fora do Brasil, que eu não teria condições de fazer uma viagem para estar presencial e tudo mais, né? Então, na verdade, precisa mudar, né, ou ir evoluindo o mindset, a visão das pessoas para
fazer esse consumo. Obviamente que não é fácil, a gente sabe, tem pessoas que têm maior dificuldade, os jovens já têm uma facilidade maior, já nascem sabendo, né? Se nós pegarmos as crianças aí já têm uma intuição maior para isso, mas também depende muito da natureza de cada pessoa e de como que ela está usando esse aplicativo, né? Então, mas eu acredito que mais dia, menos dia, inclusive agora com a situação do coronavírus, isso vai se intensificar, né? A gente já percebe aí nos próprios números a intensificação do uso, né? O próprio, as transações bancárias, por exemplo, digitais, né, online, já estouraram, né? Por quê? Porque as pessoas deixaram de ir no banco e foram forçadas. O que está acontecendo é o quê? É que as pessoas estão sendo forçadas a mudar alguns hábitos que estavam disponíveis, mas ele procrastinava. Não, eu vou deixar para depois, eu vou fazer do jeito que eu sempre fiz, né? E agora eles começam a utilizar. Então a gente vai ter uma mudança aí radical no pós-Covid-19, né? Veja, eu perguntei essa história de aprender a usar, porque já existem, eu espero que realmente existam, que não esteja equivocado, muitos tutoriais, ou seja, pequenas aulas no YouTube, né, explicando determinados usos de determinados aplicativos dentro da internet, não tem? Sim, sim. Tanto que, não sei se você sabe, né, hoje nós já temos muito mais pesquisas no YouTube, onde as pessoas pesquisam como as coisas funcionam, ou uma dificuldade que ela tenha no YouTube do que no próprio Google, né? Por quê? Porque ela está vendo como se faz, né? Perfeito. Então, a pesquisa no YouTube hoje está muitíssimo forte, né? Aliás, o YouTube pertence a Google, né? Pertence a Google, né? Mas assim, fazendo a relação de pesquisa em texto, né, onde você leria um texto para interpretar uma receita de bolo, por exemplo, como faz um bolo X. Às vezes a pessoa ir no Google para pegar a receita, ela vai no YouTube e vai acompanhando como faz, né? Então isso já estourou, a pesquisa no YouTube é maior do que no Google. E isso tem também em relação aos procedimentos, as técnicas que são utilizadas nos equipamentos de tecnologia da informação. Sim, ou seja, aquilo que eu preciso provavelmente tem disponível no YouTube. Provavelmente. Bom, eu falo. Provavelmente o que você for precisar vai ter lá, né? Hoje, na verdade, a tecnologia ela está evoluindo tão rápido, né? E alguns pontos que a gente vê que vai evoluir muito rápido agora, né? Que é a realidade virtual, a realidade aumentada e a inteligência artificial, que a gente já vinha falando muito, né? Essas três áreas deverão agora, devido a esse distanciamento, ao isolamento em alguns casos, se intensificarem, né? Por quê? Para você ter experiências reais utilizando a tecnologia no seu dia a dia, né? Então, para você estudar, por exemplo, com realidade aumentada, né? O que é realidade aumentada? Desculpe a ignorância. A realidade aumentada é você pegar uma situação em um mundo real, por exemplo, onde nós estamos aqui no estúdio, e eu colocar um gato aqui agora no estúdio e você enxergar o gato caminhando aqui virtualmente, por exemplo, né? Se essas pessoas quiserem fazer um teste em casa, podem fazer rapidamente. Entra no Google lá e pesquisa um animal, gato, cachorro, tá? E vai ver que embaixo ele vai aparecer uma pesquisa lá, ver o gato em 3D no seu ambiente, na sua sala ou no seu quarto. Você vai entender, aquilo lá é realidade aumentada, né? Ele vai colocar o gato vai ficar se mexendo dentro da tua sala, no teu chão. Então, esse tipo de situação vai evoluir muito rápido, a gente acredita a partir de agora. Então, por exemplo, digamos que alguém tem um problema num equipamento mecânico e o especialista esteja a quilômetros de distância. Se alguém filmar o equipamento com determinada precisão, essa realidade aumentada permite que o mecânico atue naquela peça estando a quilômetros de distância. Isso. E alguém vai fazer a operação lá com óculos virtual, não precisa ser o especialista que esteja fazendo. Ele vai repassar o conhecimento dele para outra pessoa que vai realizar, né? E é o que a gente está interpretando agora, porque a gente passou aí, eu costumo dizer, a gente está numa quarta era, né? A gente passou de dados na tecnologia para informação, passamos para conhecimento e agora a gente está passando pela sabedoria, que é o que eu faço com o conhecimento adquirido e aplico no meu negócio ou aplico na minha vida e para que eu tenha resultado, né? Porque conhecimento hoje está à vontade, né? Agora, o que eu faço com esse conhecimento? Acho que essa é o grande ponto de interrogação que
nessa época de coronavírus, quando você está em casa, né, é o momento que você está aproveitando para adquirir muito conhecimento e fazer pensar em como você aplicar isso no teu dia a dia. Eu acho que é o momento para as pessoas fazerem isso. Eu acho que tem uma diferença drástica entre acesso a conhecimento e a real aquisição dele, né? Você ter acesso a pesquisas através de um motor de busca como o Google é uma coisa. Você literalmente aprender aquilo que você leu, né, é outra. Sim. Né? Então, aí eu acho que o senhor fala especificamente, o senhor fala especificamente de sabedoria, né? Ou seja, saber usar aquela informação, seria isso? Exatamente, exatamente. Né? E até porque não podemos ser ingênuos o suficiente em achar que você vai dar uma pesquisa no Google por um determinado problema que você busca uma solução e as primeiras pesquisas que retornarem ali são verdades absolutas, né? Aí o importante é você subsidiar tudo isso aí com conhecimento científico, com tecnologia, com especialista da área, que nunca vai deixar de acontecer, né? Então, às vezes a gente tem algumas inverdades aí, ou alguns conceitos que se toma, né? E que todo mundo sabe de tudo, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado em adquirir isso e saber fazer o bom uso, né? Antigamente todo mundo era técnico em futebol, né? Hoje todo mundo é infectologista, né? Isso. Mas as coisas não funcionam assim. Para isso é preciso ser médico formado, sim, depois de 8 anos, 6 de curso, 2 de residência. Você faz mais uma especialização em infectologia, que vai durar pelo menos uns 2 anos. Aí depois tem mestrado e doutorado. Ou seja, a gente está falando de 15 anos pelo menos para você ser um bom infectologista. Sim, não, em qualquer área é assim, né? Exatamente. Todas as áreas têm esse conhecimento, esse estudo que se precisa ter, né? E é isso que a área de TI pode fazer por nós agora. Ela pode potencializar esse saber para que a gente usufrua disso, estando a quilômetros de quem sabe ou fornecendo o nosso saber a quem precisa dele, também estando a quilômetros. Vamos pegar 2 casos aqui na área de saúde agora, né? Os próprios estudos que estão sendo feitos para vacinas, ou a vacina, ou para o coronavírus, estão se utilizando de algoritmos de inteligência artificial, né? Porque você reduz o espectro da pesquisa, né, através desses algoritmos e de redes neurais, enfim, machine learning, né, para que você vá direto ao ponto e consiga, no menor tempo, conceber a vacina e poder fazer os testes, né? Então, os pesquisadores estão utilizando, né, os infectologistas, enfim, junto com o pessoal de TI, para ajudar na descoberta da vacina, né? Então, são equipes multidisciplinares para isso, né? Uma segunda situação que está sendo feita agora muito com o advento do coronavírus são as impressoras 3D, né? Então, tem-se muitos equipamentos, os respiradores, os ventiladores, né, com defeito, e às vezes está faltando uma pecinha lá. O que você faz? Você fabrica a conexão que faltava numa impressora 3D e resolve o problema, porque aí você está com dificuldade de ter peça agora, né? Então, verdade. Está se resolvendo algumas situações, por exemplo, com impressoras 3D. Então, isso é inovação, né? Então, até então a gente estava com todos os equipamentos parados, né? Agora a gente está resolvendo. Então, assim a gente vai evoluindo. Senhor Adriano Kshef, especialista na área de TI, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço e conte sempre comigo. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta.